Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Como um ritual de praxe, eu sempre falo para os irmãos que quem puder desligar o celular, o presbítero Roberto está na porta, se alguém chegar atrasado, só dá aquela orientação para não ter aquela conversa. Eu acho que depois do testemunho de Ian, eu não preciso falar mais nada, né? Que Deus é maravilhoso em nossas vidas, irmãos. Eu estava com a oportunidade de pregar essa quarta-feira, aí eu fiz uma pregação sobre a Bíblia ser o livro fundamental. A gente fala que a Bíblia é nosso livro de regra, de fé e prática. E quando Jesus foi levado ao deserto e foi tentado pelo diabo, o diabo falou assim, se tu é Deus, transforme essas pedras em pão. Ele falou, não, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem. Quando Moisés tirou o povo lá do Egito e não foi até a terra prometida, ele passou o comando para Josué. E muitos pregam aquela passagem que Josué estava meio inseguro e Deus falou, Josué, seja forte e corajoso. Josué 9, se eu não me engano. Mas são 1:9, isso. Mas antes disso, Deus fala, medita nesse livro de dia e de noite. Então a palavra do Senhor é muito importante, irmãos. Mas aprove que eu mudei essa pregação. Mas foi como o William falou, essa é a mensagem de Deus. E o que eu vou falar aqui é de conhecimento de todos e muito é para mim, porque eu prego justamente o que eu passei e estou passando. Então eu vou convidar os irmãos para a gente abrir o livro de Tito, carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1. O Antigo Testamento, irmãos, são livros. O Novo Testamento é o Evangelho e são cartas. Foi Paulo que escreveu essa carta. Existem as cartas gerais, né? Só uma questão de conhecimento, também gosto de trazer essa parte. As cartas gerais foram feitas para os cristãos que estavam na diáspora. É só um nome grego que dá sobre espalhamento. Tem a diáspora judaica e a diáspora dos cristãos, que Cristo morreu, eles se dispersaram. Aí tem a carta de Pedro, de João, a carta aos Hebreus. E tem as cartas paulinas. As cartas paulinas foram feitas para cidades e para pessoas. Para cidades, tipo assim, para o pessoal que está lá em Guadalupe, para o pessoal da Pavona, que é a cidade de Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses e Romanos. E Paulo fala, troca essas cartas. E existem cartas que foram feitas para pessoas. São 4 cartas, que é Filemão, Tito, 1ª e 2ª Timóteo. Filemão é sobre um senhor de escravo, conta uma história lá. E a carta Tito, que é essa que a gente vai ler, e 1ª e 2ª Timóteo, são chamadas cartas pastorais. É só uma classificação. Foi Tomás de Aquino, no ano de 1270 mais ou menos, ele pegou essas cartas, leu e falou assim, essas cartas é uma orientação para as pessoas que estão liderando a igreja. Quem é líder de departamento aí? Presidente, vice-presidente, líder do louvor, oficial da igreja. Essas cartas são para vocês, Timóteo e Tito. Cartas pastorais. É para pessoas que estão liderando a igreja, estão feitos o trabalho. Aí ele dá uns conselhos lá. Seja homem de uma só mulher, governe bem a sua própria casa, não seja dado muito ao vinho, seja uma pessoa de boa reputação. Então, o Tomás de Aquino, pega mais ou menos no ano 1200, essas cartas são diretrizes para as pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Então, vamos estar lendo o livro de Tito, a igreja se achou, pode se colocar de pé, a gente vai ler Tito 1, de 1 a 4. Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar acompanhando. Epístola de Paulo a Tito. Todos acharam de 1 a 4? Amém? Irmão, se você estiver cansado, eu sei que é quarta-feira, minha voz, pode ir lá atrás tomar um café, fica à vontade. Diz assim, Epístola de Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos,
e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé, comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Só até aí, irmão. A gente pode se sentar. Irmãos, Paulo foi um cara fantástico, né? Das 27 cartas do Novo Testamento, ele escreveu 13. E ele ia nas cidades e via o que a cidade estava passando e fazia a pregação relativa àquela situação ali. Tipo, o Império Romano estava afligindo os judeus. Aí ele falava assim, revestíveis de toda a armadura. A sua luta não é contra eles, não é contra a carne, é contra principados e potestades. Ele falava uma situação que estava ocorrendo. Que tinha uma igreja que estava com uma desolação, fazendo promiscuidade. Aí ele falava assim, pregação, ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, agora você é uma nova criatura. E Paulo fazia isso. E eu sei que nós temos várias mazelas. Hoje em dia, então, o mundo está feroz contra a igreja. Está querendo prender até pastor, está tendo uma coisa na mídia aí, até do pastor André Valadão. A gente vê que o ataque ferrenho contra as crianças, eu sei que cada um aqui tem a sua mazela específica. A mazela de saúde, a mazela financeira. O irmão está tentando fazer um concurso, amém. Mas, se eu vou falar para você, hoje eu não vou falar sobre isso, eu não vou acalmar essa alma. Eu sei que a Bíblia, ela é um livro também que nos dá respostas, mas hoje não, irmão. Hoje eu vou pregar, se eu fosse dar um título para essa pregação, seria o que Paulo fala em Romanos 7,18, é de 18 a 20. O título seria O Miserável Homem que Sou. Esse seria o título. Romanos 7, de 18 a 20, eu vou estar lendo. Não sei se... Porque a mim, isto, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer que está em mim. Mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Só até aí. Paulo, dos 12 apóstolos, foi o único que falou assim, seja meu imitador igual eu sou imitador de Cristo. Dos 12 foi ele o único que falou. Mas ele também falou assim que, às vezes eu faço coisa que não quero. Então, irmão, eu sei que eu tenho muito erro. Se alguém conversar com o Renato ali, 1 minuto, vai falar todos os meus erros. Mas nós temos que tentar matar esse velho homem, esse homem miserável que nós somos. Quando Paulo escreve as cartas, né, ele não tem tempo. Ele escreve, ele foi açoitado com porretes, ele sofreu um naufrágio, ficou 24 horas no mar, andou nu, teve fome, em Romanos fala tudo que ele sofreu. Então, entre um açoite e outro, entre uma prisão e outra, ele escrevia as cartas. Então, não tem o tempo que a gente tem hoje de mandar WhatsApp, ler a Bíblia, conversar, passar no conselho, ter o meu líder, pastor, estou passando por um problema. Ele tinha que ser assertivo. Então, ele escreve a Tito. Tito foi um discípulo de Paulo, segundo alguns teólogos, ele seria uma pessoa que se entregou a Jesus através da pregação do apóstolo Paulo. A mesma coisa aconteceu com Timóteo, e essa história está em Atos 18. Irmãos, Paulo gostava de trabalhar assim em dupla, né, com pessoas. Tem Paulo e Silas, Barnabé, são pessoas fantásticas que estão na Bíblia. Mas Tito e Timóteo são pessoas específicas, pessoas que ele deu responsabilidade eclesiásticas. Timóteo ficou responsável pela igreja de Éfeso e Tito ficou na cidade de Creta, responsável pela igreja de Corinto. Timóteo foi para Éfeso e Tito para Corinto, a parte grega, né? Então, na igreja de Corinto que Tito ficou, era uma devação gigantesca. Havia incesto, pai tendo um relacionamento com filha, com mãe, desunião entre os irmãos, falsos ensinamentos, imoralidade. Era uma loucura, irmão. A igreja nadava no paganismo. Não tinha nenhum valor absoluto, que não é muito diferente de agora. A gente vê vários pastores escarnecendo o evangelho. A gente vê na internet, é complicado. Mas tudo que está passando aqui serve para a nossa vida hoje. Então a gente precisa saber, quem escreveu a carta foi Paulo.
Qual foi o destinatário? Tito. E qual era o contexto? O contexto é que a igreja estava sendo atacada por inúmeras heresias. Ele cita na carta assim, ó, que os judeus não querem se converter, estão inventando lendas e fábulas. Ninguém, é o que a gente está vendo hoje, ninguém quer seguir a Cristo. Eles querem fazer o seu próprio Cristo. Eles não querem negar a si mesmo. Vamos ler agora. Então, Paulo instrui Tito dizendo, vamos lá, é Tito 1, de 10 a 14. Quem não fecha a Bíblia não, irmão, que a gente vai... É um livro pequeno. Paulo instrui a Tito assim, ó. Eu vou estar lendo também. Porque há muitos desordenados, faladores, vão, enganadores, principalmente o da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendei-vos severamente, para que não sejam são na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas e nem aos mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Não dando ouvido, irmãos. Paulo é incisivo. Ele fala: Tito, com essas pessoas aí que estão escarnecendo o evangelho, mudando tudo que está escrito, não dê ouvido a ele. Não sente nem na mesa deles. E eu quero falar para você que a carta de que Paulo, as coisas que ele escreveu para Tito, serve para a gente no dia de hoje. E está faltando pessoas firmes, pessoas que se posicionem como Paulo está falando para Tito se posicionar aqui. Hoje em dia, homem não é mais homem. A grande verdade é essa. O pastor falou isso numa aula, que o Brasil está assim porque os homens não estão se posicionando. Verdadeiros homens não estão se posicionando. E isso está dando consequência na nossa igreja, na igreja como geral. Por os homens não quererem o trabalho, as mulheres estão ocupando os lugares dos homens. E nós estamos sobrecarregando nossas mulheres. A questão é essa, irmão. A gente inicia um projeto e não termina. A gente não tem mais palavra. Nós não somos homens. Nós não temos isso aqui que Paulo está falando para Tito. Esse versículo diz assim, que vale a pena você se posicionar. Vale a pena você ser firme. Ter valores. Valores da família, valores da ética, valores de conduta. E principalmente os valores cristãos. A gente está muito longe da cruz de Cristo, irmão. Nós não estamos tomando a forma do mundo. E para você deixar esse miserável homem, matar esse teu velho homem, você tem que se posicionar. E principalmente se posicionar na obra do Senhor. Esse que é o principal. Hoje, eu queria convidar você a fazer um check-up na sua vida. Eu quero convidar você a olhar a sua vida e analisar qual o papel que Deus ocupa na sua vida. Onde Deus está? Ele é uma pessoa que você só recorre quando tem um problema? Ou ele é prioridade de tudo que você faz? Eu deixo de fazer minhas coisas para fazer as coisas de Deus? Ou Deus é um supérfluo que eu vou lá de vez em quando? A igreja é um encontro social com meus amigos. A grande questão é que o mundo, ele exerce uma influência assustadora em nós, em nossas vidas. Ou seja, a gente está deixando de ter personalidade de cristão e tomando a forma do mundo. Quando ele fala, não se conformeis com esse mundo, estamos fazendo o contrário. A gente está tomando a forma do mundo e trazendo o mundo para a igreja. E isso está errado. Nós temos que ser parecido com Cristo. Nós vamos perdendo a nossa identidade cristã. Hoje em dia, o mundo não consegue olhar para você e diferenciar quem é cristão e quem não é. Porque o cristão está fazendo a mesma coisa que o ímpio está fazendo. Vai lá na sua rede social, está o cristão fazendo a mesma coisa que o ímpio. Você não é sal da terra, você não é luz do mundo, você não é nada. A questão é essa. Todo mundo aqui, agora os irmãos vão até me desculpar. Eu posso ser até pesado, mas isso é para mim também, irmão. Eu estou me incluindo nessa situação, porque isso aqui sou eu. Todo mundo aqui sabe o que é certo fazer, mas muitos não fazem. Para você ver, olha como está a nossa igreja. Nossa casa está assim. O irmão lá, o presbítero Roberto, certa vez ele veio aqui e falou, irmãos, não deixem copo sujo nos bancos, não é para trazer daqui para trás. Está certo, cuidar da casa do Senhor. Mas tem irmão que se sentiu ofendido com aquilo. Mas na casa dele ele não faz.
Então nós temos que se posicionar na obra e ter identidade cristã. Nós falamos que somos crentes, pensamos que somos crentes, mas na verdade nós não somos nada. Quando teve o negócio do Portas Abertas aqui, eu falei, esses aí que são os verdadeiros cristãos, são as pessoas que estão morrendo pelo Evangelho. Eu acho que ninguém aqui, todo mundo aponta o dedo, mas eu acho que ninguém aqui chegou para o pastor e falou assim, pastor, está precisando de uma ajuda aí? O que a igreja está precisando? Acho que poucos de nós temos essa atitude. Então, irmão, tenha um posicionamento firme. Paulo dá essa mensagem para Tito. Seja firme. Tito 1,9. Diz assim, eu vou ler aqui, irmãos. Ó. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Como é que eu vou convencer os contradizentes, evangelizar alguém, se eu estou todo errado? A grande questão é essa. Tito, ele foi citado 8 vezes na carta de Paulo a 2 Coríntios. Isso, 8 vezes. Porque a igreja lá era chapa quente, irmão. Lá, local ruim, gente que não presta atenção em nada, igual a gente aqui. Entra uma criança, a gente, toca meu celular, a carne fala mais alto, eu vou dar uma olhada lá no zap. A gente não presta atenção em nada. Pessoas que acreditavam em qualquer coisa. A igreja era cheia de heresias. E as heresias, elas são sutis. Elas são ardilosas. Às vezes, assim, até dentro, a entrelinha da Bíblia ali, você causa uma heresia. Você pega uma charada bíblica, aí passa para o seu irmão. Mas aquilo ali é heresia, você não está acrescentando ele em nada, irmão. Na verdade, eu quero impor que o irmão pense igual a mim. E isso está errado. Nós estamos juntos numa caminhada. Quero convidar você a ler agora, abrir Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o entendimento e a consciência estão contaminados. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Irmão, quero falar para você que isso aqui ele está falando assim, ó, o excesso de religiosidade está trazendo ausência de Deus. Amém. Diz assim, o excesso de religiosidade está me trazendo a ausência de Deus. Augusto Nicodemos fala, você sabe que está virando religioso quando você fica reparando na roupa do irmão ao invés da pregação. Quando você fica reparando que o som está ruim, mas não presta atenção no que Deus está falando, ou que o irmão está cantando. Jesus vai falar, os nossos olhos são a candeia do corpo. Então, se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Agora, se você vir aqui para a igreja com o olho mau, tudo vai ser mal e tudo vai te atrapalhar a seguir a Cristo. Amém? No 16 diz assim, tem como voltar? Confessam que me conhecem, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovado para toda obra. Na verdade, isso aqui é para a gente nega o Senhor, a gente não está fazendo a obra do Senhor correto. E Paulo está falando aqui para pessoas que estavam na igreja lá, pessoas como nós, como eu, não está falando pessoal do mundo não. Eu quero que você, irmão, possa avaliar como é que tem sido sua vida, a sua caminhada com Cristo. Será que você está no automático? Será que esses anos todos de igreja está fazendo você cansar? E você está vindo só por vir, já não tem mais ânimo, motivação, não tem aqui o irmão, está no primeiro amor. Será que a gente perdeu isso? Não deixa a religiosidade te parar. Se posicione na obra do Senhor. Cuidado com a religiosidade, irmão. Eu não estou falando isso aqui para diminuir ninguém, porque eu sou assim. Estou querendo que você se desperte. Se desperte e mude. Mate seu velho homem. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje à noite, irmão. Quem é Deus? Deus é um garçom, um despachante, um office boy? Ou Deus é o Senhor e Salvador da sua vida? É aquele que você entrega seu casamento, sua família, seus problemas? Deus vai cuidar de você melhor que você mesmo. E a maior estratégia do diabo é fazer você esquecer disso.
que Cristo morreu naquela cruz por você. E a maior bênção que a gente pode receber é isso. Eu sei que a vida aqui na Terra é difícil, aqui a gente quer ter conforto, emprego bom, ser aprovado, ter uma casa boa de morar, um carro, mas a melhor bênção que o Senhor pode nos dar é ter morrido na cruz. E quero deixar para você, irmão, você não é qualquer um não, você é chamado de filho de Deus. Filho de Deus. Abre o seu olho, irmão, porque na Bíblia também está escrito assim, ó, aqueles últimos dias vão ser tão difíceis que até aqueles que estão no caminho vão se desviar. Então, mesmo aqui dentro, a gente pode tropeçar. Deus pode fazer muito mais, basta você se posicionar na obra do Senhor. Eu falo uma coisa com os jovens, o Ronaldinho até gosta. Eu sempre fui crente, mas teve um dia que eu me converti. Eu nasci na igreja, desde criança, frequentava. E teve um dia que eu falei, agora eu sou crente, eu me converti. E mesmo assim, na minha caminhada, eu tenho caído bastante. Caio, levanto, Romão Roberto, presbítero William, presbítero Jorge, o pastor tem orado por mim, tive problemas, o irmão me deu palavra de ânimo, de confiança. Nossa vida é feita de altos e baixos. E muitos irmãos, hoje eu mandei mensagem para bastante gente, poucos me responderam. Muitos irmãos estão nesse vale, estão lá abaixo. E muitas vezes a gente deixa, o irmão já tem 20 anos de igreja, ele sabe a responsabilidade dele. Mas nós temos que ligar, porque nós somos o corpo de Cristo. Irmão, tá com problema aí? Tá precisando de ajuda? Vai lá na igreja, vai ter uma palavra. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes eu também não faço, mas a gente tem que fazer. Amém? José e Maria foram a Jerusalém apresentar Jesus. Eles voltaram e esqueceram Jesus lá. Talvez você esteja assim. Você está tanto tempo na igreja, tanto tempo fazendo a mesma coisa, que você esqueceu Jesus no caminho. Então você tem que fazer metanoia, voltar às boas obras. Não esqueça Jesus no caminho, irmão. A caminhada é dura, é difícil, mas a gente está aqui para te ajudar. Vamos ler Tito 2, 7 e 8. Em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de nós. Amém. Quer dizer, Paulo está falando assim, Tito, faça mais e fale menos. Muitas vezes, irmão, é mole apontar o dedo, reclamar do som, do louvor, aquele irmão que sempre fura, chega atrasado, mas trabalhar na obra do Senhor é difícil. E ninguém vai contar o seu placar. Ninguém vai contar o seu gol a favor. Só seus gols contra. Com o pastor é pior ainda. Se o pastor chutar na trave, já é gol contra para ele. A gente tem uma cobrança, uma exigência muito grande dos outros. Mas é aquele versículo, tire a trave do teu olho. É ali que a gente tem que se posicionar. Eu não estou fazendo nada, irmão. Eu podia fazer muito mais aqui na igreja. Amém? Paulo falando para Tito, você mesmo deve ser um exemplo em tudo. Não em algumas coisas, mas em todas as coisas. Em tudo te dar por exemplo. Para que ninguém possa criticá-lo. Para que os inimigos fiquem envergonhados. Então, irmão, tinha uma irmã que ela ligava para Renata, às vezes de madrugada e tal, e estava atrapalhando até meu casamento. Aí, o William abriu meus olhos assim, Léo, a Renata é presidente da SAF. Aí eu falei, é mesmo. Então, tá certo, a mulher, a irmã tem que ligar mesmo, tem que perturbar. E a gente, irmão, tem que fazer isso. Tem muitos irmãos aqui que não estão aqui, estão fracos. Quando você chegar em casa hoje, lembre do irmão que não veio, senti sua falta, irmão. Vamos lá, vou te ajudar. Muitas vezes nós fazemos só o que a gente quer, e o que a gente quer a gente não faz. A gente só faz o que a gente quer na igreja, o que não quer não faz. Mas Paulo está falando, em tudo, dá exemplo. Nas coisas boas, nas coisas ruins, nas coisas fáceis e nas coisas difíceis. Eu sei que é difícil, eu sei que, irmão, misericórdia, eu não estou cumprindo isso. Mas eu reconheço que eu tenho que melhorar muito. Paulo fala assim, e Paulo ainda fala assim, ele fala na primeira e na segunda pessoa. Pode deixar aqui, Ju, o 278, ele diz, em tudo dá por exemplo. E no final ele fala, para que o adversário se envergonhe, é o 8. Não tendo nenhum mal a dizer de nós. Não é dizer de você não, é dizer de nós da igreja.
Então a gente tem que dar exemplo para ninguém sair daqui falando mal da igreja presbiteriana da Pavuna. Quer ver uma coisa? A irmã Poliana fez um jantar de casais. Poucos estavam presentes. Por eu sentir aquilo ali, eu me senti mal. Por quê? Eu não estou dando exemplo em nada. Nós temos que estar presente em todas as atividades. Eu sei que todo mundo aqui tem um imprevisto. Só que tem pessoas que ela tem mais imprevisto do que presença. Ela tem muito imprevisto. Eu costumo brincar que o carteiro está vindo aqui mais do que a pessoa. Eu sei que é difícil, irmão, mas para em tudo dar, por exemplo, nós temos que apoiar a atividade da igreja. O irmão vai fazer o rodízio de caldos, vamos estar presentes. Vai ter o Confra Jovem, os jovens têm que estar presentes. Amém? Paulo falando para Tito. A grande questão aqui, querido, é que um dia nosso coração vai parar de bater. E a gente vai estar lá e o acusador vai estar lá na nossa frente. E vai ser qual a obra das nossas mãos? A gente se posicionou na igreja, a gente trabalhou na obra do Senhor, a gente deu exemplo. Você vai mostrar a obra das suas mãos. E aí? Vai ser complicado. Cristo, ele não falou para a gente, muitas vezes fala assim, quem quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão, vem aqui na frente, né? Aí vai aula de catecúmenos, confissão de batismo e confissão de fé. Mas Cristo não falou isso. Cristo falou assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar a mim mesmo é meus prazeres, tudo que eu preciso, que eu quero, que eu desejo, eu vou ter que negar. Tomar minha cruz, todas as dificuldades da minha vida, tá difícil, é desafiador para todo mundo, cada um aqui tem uma dificuldade específica. Tome sua cruz e siga-me. E a gente tem que seguir a Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta. Existe coerência no teu pensar e no teu agir? Você fala que é cristão, pensa que é cristão, fala, sou lá da igreja presbiteriana, mas você está agindo como cristão? Às vezes, a única Bíblia que as pessoas vão ler é a sua vida. Seu vizinho, seu parente, lá no trabalho, ele não vai ler a Bíblia. Ele vai ver aqui, o irmão lá da igreja, lá, o que ele faz? Então, temos que ter coerência no nosso pensar e no nosso agir. Para fechar, Jesus, irmão, é tudo aquilo que a gente precisa. Olha para mim aqui, irmão. Você não precisa de mais nada. A gente só precisa de Cristo. O irmão pregou aqui 2 semanas. Deus é o suficiente. Deus é o suficiente nas nossas vidas. Ele te conhece. Em Isaías está escrito lá, pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu não me esquecerei jamais de ti. O teu nome está gravado na palma da minha mão. Olha que lindo. Está no Poliana, Gabriela, Emanuel, mão de Deus. Fantástico, não é não? Então, irmão, não deixe de esmorecer não. Eu sei que é caminhada difícil, é para mim também, mas a gente vai seguir rumo à vitória. Tito 3:3 diz assim, Paulo está falando, Tito 3, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e purezas e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Nós éramos nécios, desobedientes, escravos de todas paixões e prazeres, vivendo em malícia, invejosos, odiosos, odiando uns aos outros. Paulo está falando que ele vivia assim, mas quando ele conheceu a Cristo, e Deus, nosso Salvador, mostrou a verdade, mudou a vida dele. E uma nova vida com Deus precisa ser um marco na vida de cada um aqui. Quem conheceu o Zezinho aqui antes do Evangelho? Algumas pessoas, né? O Zezinho era alcoólatra, irmão, e hoje ele é uma benção. Então, Cristo, ele transforma. Eu não sei o problema que tu está passando, às vezes com algum parente e tal, mas Cristo tem capacidade de transformar todas as pessoas. E é muito legal isso, quando você vê uma pessoa no mundo e depois ela é regenerada. Quando Jesus entra na vida, ele faz uma revolução, ele muda os seus valores. Hernandes Dias Lopes diz assim, a igreja não é para condenar pessoas, a igreja é para estender a mão e restaurar. Uma pessoa que era alcoólatra, agora é sóbrio. Uma pessoa que vivia no opróbrio, na mentira, na desolação, no mundo, hoje ela é uma pessoa honrada e honra sua família. Amém?
Então, irmão, Cristo vai voltar. E eu não sei como é que você tem vivido. Não sei como é que está a sua casa. Certamente, como amanhã o sol vai se levantar, nós todos aqui iremos morrer. Talvez esse seja o ano do nosso ultimato. Todo mundo sabe a história da menina, estava lá no jogo do Palmeiras e do Flamengo, jogaram uma garrafa, bateu num poste, no portão, estourou, o estilhaço pegou na menina, a menina morreu na hora. A vida nossa é um sopro. E Jesus, quando ele esteve na terra, ele diz assim, arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. Arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. Em outras palavras, parem de pecar, porque o juízo de Deus se aproxima. Nós vamos sofrer o juízo de Deus, ele se aproxima. Então nós temos que tomar a posição de cristão. A verdade é que nossa vida é um sopro, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Para finalizar e matar nosso velho homem, irmão, não dê espaço ao inimigo. Se alguém te magoou, faltou, pisou na bola, deixou furo contigo, a melhor coisa que você pode fazer, irmão, é perdoar. Perdoa ele, segue na caminhada, olha para Cristo, olha para as coisas lá do alto. A mensagem de Deus é essa. Eu não sei se foi claro aqui, mas se você se identificou com algum momento dessa mensagem, se a sua vida está sendo tão difícil que está te impedindo caminhar, as dificuldades da vida está deixando você olhar para o mundo e não olhar para Deus, vem aqui à frente que a gente vai estar orando por você.